É muito comum em sagas de jogos terem jogos de gêneros completamente diferentes, que nem Metal Gear, que é um jogo de espionagem, stealth, que tem Metal Gear Rising, que é um hack and slash maluco, tem o Metal Gear Survive também, que é de sobrevivência, como diz o nome Survive, que é sobrevivência. Só que esses jogos, que são de gêneros completamente diferentes, são spin-offs que tem uma relaçãozinha assim com a franquia, mas não é a história principal. Só que aqui a gente vai abordar de jogos que são da saga principal e dane-se. Yakuza é uma saga de jogos, né, beating up em 3D, ou seja, tu soca os inimigos. Pô, eu sei. Pô, mecânica única, né? O único jogo que tu bate nos inimigos. Mas o Yakuza 6 foi o último Yakuza da saga principal a ser um beat'em up 3D, porque no 7 o jogo se tornou um jogo de turno. O que é até meio bizarro, visto que Yakuza era um jogo de porradaria, virou um jogo de turno que tu espera. O jogo de turno mais merda existente, porque quando tu morre, tu tem que pagar pra dar um retry. E talvez nem seja com toda a tua vida. Tu tem que pagar mais pra ser com toda a tua vida. Que jogo ridículo. Essa ideia veio justamente porque quando acabou o Yakuza, né, no Yakuza 6, com aquele final monstro, né, pra saga, os caras não teriam mais motivo pra fazer, né, um Yakuza. Só que ao mesmo tempo o Yakuza dá um pouquinho de dinheiro. Então os caras queriam fazer algo, mas queriam fazer algo diferente de um beat'em up 3D. E os malucos não tinham a ideia, o que exatamente iam fazer. Até que no 1º de abril, um corno me fez um trailer falso, fazendo como se Yakuza fosse um Dragon Quest. O executivo do estúdio, quando viu essa merda, deve ter olhado pra ele que nem o Senhor Fantástico, assim, olhando, pelo amor de Deus. E foi por causa do 1º de abril que Yakuza se tornou de tudo, por causa do merdinha. Eu não sou, assim, o maior hater do Yakuza 7. Eu sou hater de jogos de turno no geral, mas Yakuza 7 teve aí a melhor história entre os Yakuza. Então eu deixo passar. O 8 já teve uma gameplay bem melhor que a do 7. Mas de resto não é muito bom, né? Já que o nome do jogo é Yakuza. Se passa no Havaí e os inimigos são uma seita. Guilty Gear é uma saga de jogos de luta. E bom, eu acho que o do Guilty Gear é o caso mais bizarro, assim. Porque mesmo os jogos que nem o Resident Evil, ele chegou a mudar um pouco de gênero, mas não foi uma mudança de gênero como Yakuza e o que vai ser apresentado assim no Guilty Gear. Não, foi mais uma mudança de gênero porque os caras se perderam, entendeu? Eles pensaram, não, o público quer mais ação, só que o público queria mais terror. Tanto que voltaram agora. Mas o caso do Guilty Gear só é um salto bizarro. Só que o motivo do porquê esse salto é bizarro é muito monstro. E bom, o que é esse salto bizarro? Numa saga de jogo de luta, um jogo onde é 1 contra 1, os caras me botam um Musou. No meio da saga tem um Musou. O que é um Musou? Pensa num hack and slash com 1000 inimigos no mínimo. Isso é um Musou. Talvez falando assim parece algo maneiro, né? Porque vou pegar os personagens e jogar de uma outra forma que não seja um jogo de luta seria muito legal, mas não foi. Só que um dos principais motivos é justamente que vai ser apresentado agora com a história. Vou logo falar o bagulho, tô enrolando pra cacete. Daisuke Iwatari, criador do Guilty Gear, músico do Guilty Gear e também até o artista que fez os personagens do Guilty Gear e mais bizarro, um africano. Esse cara com o nome Daisuke Iwatari é africano. Ele no ensino médio teve a ideia do Guilty Gear, o que explica o nome Soul Bad Guy. Que nome merda, pelo amor de Deus. E ele, mais um amigo dele,
que ele é um pouco relevante, mas não relevante o suficiente pra eu saber o nome dele. Ele não é muito relevante nessa história em específico, na verdade. Mas por um detalhe aí que eu vou adicionar, ele é meio importante. Então, se lembra da existência dele. Os dois apresentaram para Arc System Works a ideia de Guilty Gear. A Arc System Works aceitou, e fizeram o jogo que foi só a saga principal da Arc System, né? Só que a Arc System Works tinha meio que recém começado, foi o primeiro grande jogo deles, mais ou menos. Então eles precisavam de um apoio externo para publicar o jogo. Foi aí que entraram em contato com a Sami, que é uma empresa de patinco, caça-níquel japonês, sei lá, e a Sami aceitou, foi lá, publicou o jogo, foi um sucesso aí, que beleza, que maravilha. Só que depois de um tempo, descobriram assim, putz, a gente meio que passou todos os direitos da saga Guilty Gear pra Sami, junto com uma cacetada de coisa, então os personagens não pertenciam mais à Arc System, sprites não pertenciam mais, uma cacetada de coisa. Então os caras fizeram um jogo, Musou, porque era mais fácil fazer um jogo com um gênero completamente diferente do que fazer um jogo de luta com os direitos que eles tinham. Tanto que tu pega o Musou, só tem 2 personagens do Guilty Gear, se eu não me engano. O resto é tudo novo. Fora que tem certos personagens que são relevantes para a história do Guilty Gear 2 Overture. Eu não sei por que tem esse nome, porque não é o Guilty Gear 2. Eu sei lá, eu não sei como funciona muito os Guilty Gears em nome. Mas enfim, tem certos personagens que são relevantes para essa história no jogo. Só que eles não têm os direitos desses personagens. Então eles se referem com nomes completamente diferentes. E a relevância do amigo do Daisuke Atari não é muito, relevante para essa história. Mas é interessante que como os caras perderam os direitos do Guilty Gear e a Arc System é boa em fazer jogo de luta 2D, né? Daí eles tiveram que criar aí um substituto pro Guilty Gear. E esse amigo aí do Daisuke fez BlazBlue, que hoje em dia é um roguelike, né? Não é mais um jogo de luta, porque justamente os caras conseguiram de volta os direitos do Guilty Gear e não tem muito motivo pra tu fazer um BlazBlue novo, porque tu tem Guilty Gear, né? Os personagens de BlazBlue justamente são cópias de personagens de Guilty Gear. Mas sei lá também, né? Os caras vão lançar uma DLC pro BlazBlue mais recente, que foi lançada há um tempo atrás.